Olá, meu amigo e minha amiga, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Teologia Adventista. É uma alegria ter você aqui neste canal onde nós estudamos a Bíblia por meio da lição da Escola Sabatina. Nesse trimestre nós estamos estudando esse tema aqui, o Temas do Evangelho de João, e nesta lição vamos abordar a lição 12, a hora da glória e a cruz e a ressurreição. Eu sou o pastor Anderson Ornelas, e é uma alegria, uma satisfação ter a sua companhia, o seu apoio, a sua parceria e podemos juntos refletir sobre o livro sagrado, extrairmos lições profundas e nos enriquecermos com a palavra de Deus. Você que está acompanhando conosco esse canal, você que está acompanhando conosco as lições da Bíblia semanalmente, nós agradecemos você por compartilhar, agradecemos você porque você tem deixado o seu like, por deixar o seu comentário. Eu leio todos os seus comentários e é uma alegria para mim poder conhecer irmãos e irmãs de todas as partes aqui do Brasil e do mundo. Vamos então para a nossa lição, a hora da glória, a cruz e a ressurreição. O verso para memorizar faz referência a Pilatos. Pilatos perguntou: "Então você é rei?" Jesus respondeu: "O Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz." Então, olhem só, novamente o tema da glória, ele volta à tona. Por que novamente, pastor? Porque lá na lição 3, na parte de quinta-feira, nós vimos o tema recorrente glória. Lá tem esse título. Se você voltar lá, você verá que nós já estudamos um pouco esse tema. Mas vamos abordar um pouco mais profundamente agora, na lição 3, na parte de quinta-feira, nós estudamos de forma breve o assunto, mas agora a lição toda, número 12, vai falar sobre a hora da glória, a cruz e a ressurreição. Então, a hora da glória de Deus é o momento da sua morte e da sua ressurreição e ascensão ao céu, quando ele é entronizado no céu. Então, todo esse período é o momento da glória de Deus, porque morrendo, ressuscitando, ele glorifica o Pai e ele dá ênfase ao Evangelho e atribui poder ao Evangelho. Por isso, agora a questão, a hora da glória. A hora refere-se ao tempo. Será que Deus se importa com o tempo ou Deus age por improviso? Será que haveria um grande relógio celestial onde os principais eventos e o plano da redenção já estaria ali assim previamente definido com um dia e uma hora acertados? Nós precisamos ver isso na lição da Escola Sabatina. Quando nós analisamos a Bíblia, nós vemos que existem ali as 2.300 tardes e manhãs e existe uma precisão matemática muito magnífica dentro desse período profético, que é o mais longo dentro da Bíblia, né? Então, existe um Criador, existe um arquiteto celestial e ele controla o presente, ele controla o tempo, ele controla as estações, ele se preocupa com o que acontece na Terra. Jesus, quando veio à Terra, ele veio seguindo um plano previamente estabelecido, um plano da divindade em que ele deveria nascer em uma época, morrer em uma época oportuna e ele precisaria ressuscitar em uma época. O Espírito Santo seria enviado aos discípulos em um momento correto para que assim também se cumprisse todas as 2.300 tardes e manhãs para que o juízo investigativo começasse em 22 de outubro de 1844. Então, a hora da glória é o momento da sua morte, o momento da sua ressurreição. E é por isso que aqui diz assim, a cruz como entronização ou glorificação de Jesus, ligada ao conceito de hora, é mencionado no livro. O conceito de entronização é uma imagem irônica, uma vez que a crucificação era a forma de morte mais vergonhosa usada pelos romanos. Este contraste de João é irônico. Jesus morre em desprezo, mas isso representa a sua entronização como Salvador. Então Jesus ele é entronizado no céu após a sua ascensão. Ele é entronizado como o Rei da Glória, como diz lá em Salmo 24, abrir os portões celestiais porque entra o Rei da Glória. E quem é esse o Rei da Glória? É Jesus Cristo que venceu, não é mesmo? Então, indo aqui para a parte de domingo, o que é a verdade? Em João, capítulo 18, verso 33 a 38, sobre o que Pilatos e Jesus conversaram. Então, olha só, vamos ler esse texto aqui. O que é a verdade?
Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isto de mim mesmo, ou disseram-te outro de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou o rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhes: Não acho nele crime algum. Então a pergunta é: sobre o que Pilatos e Jesus conversaram? Conversaram sobre a leiteia. O que é a leiteia? A leiteia. Conversaram sobre a leiteia. A leiteia é a verdade. O que é a verdade? A verdade é aquilo que é real, é aquilo que é puro, é aquilo que é benéfico, é a essência de tudo o que é correto no mundo, é a essência do próprio Deus, porque Deus é a verdade. A verdade é a essência do caráter de Deus. Agora, outra coisa que nós vemos que é evidente no relato que nós acabamos de ler é que Pilatos sabia que as acusações contra Jesus eram acusações infundadas, inventadas pelos judeus, era uma série de mentiras para prejudicar aquele mestre, aquele evangelista que até no momento era um pouco desconhecido para Pilatos. O livro O Desejado das Nações diz que a mulher de Pilatos já ouvira falar de Jesus e ela havia contado para Pilatos um pouco sobre Jesus, sobre seus milagres. Ele ouvira ali na Galileia os feitos de Jesus através do povo. Então nós vemos que Pilatos conversou com Jesus de forma impressionada sobre o seu reino, sobre o seu reinado, sobre ser ele o rei, sobre a verdade e sobre a missão de Jesus. Pilatos perguntou a Jesus se ele era o rei dos judeus. Não é? Pilatos perguntou a Jesus se ele era o rei dos judeus. Foi a primeira ocorrência desse título em João, mas não a última. Jesus questionou Pilatos se aquela pergunta tinha vindo dele mesmo ou se outras pessoas haviam dito que ele era o rei. Pilatos fala assim: olha, você está me perguntando se eu sou o rei porque você realmente tem interesse em saber? Ou você está perguntando porque você ouviu outros falarem isso a meu respeito? Irmãos, muitas vezes nós temos ido até Jesus apenas por curiosidade. Será que o que falaram de Jesus é verdade mesmo? Será que ele pode fazer tudo isso mesmo? Olha, eu vou dar uma chance, eu vou até ele e vou ver se ele me abençoar, se ele me der aí uma bênção, me curar dessa doença, enfim. Vamos até Jesus experimentando Jesus, né? A Bíblia diz: provai e vede. Mas nós notamos aqui que Pilatos não tinha um interesse no coração de saber se Jesus era o rei. Por isso Jesus ele faz uma pergunta íntima para saber qual era a intenção deste governador, deste político. Ora, você está perguntando isso porque você realmente quer saber? Ou você está perguntando isso porque você viu outros dizerem de mim e você está apenas perguntando por curiosidade? Então nós vemos esse ponto aqui. A pergunta reverteu a situação contra Pilatos, indagando se ele compreendia o que estava interrogando. Olha, você tem ciência do que você está me perguntando? Você sabe o que é a verdade? Você sabe o que é ser o rei do reino da graça e o reino da glória? Ora, eu acho que você não faz nem ideia do que você está me perguntando, Pilatos. O leitor já sabe que Jesus é o rei. Será que o governador sabia? Jesus ele veio para ser o rei do reino da graça, o reino em nosso coração. Não um reino com um território estabelecido em uma cidade, em um território rico, próspero. Não, Jesus veio para ser rei da sua vida, da minha vida. E aqui diz assim: Pilatos respondeu com a sua própria pergunta. Essa foi uma evasiva, enraizada na irritação pela aplicação estrita da pergunta de Jesus. Foi o primeiro passo do governador em seu afastamento da verdade. Pilatos deixou o preconceito bloquear a sua percepção.
É interessante, né? Quantas vezes nós deixamos o preconceito bloquear as nossas percepções daquilo que é correto, daquilo que é bom? Muitas vezes a nossa percepção é bloqueada por outros fatores também. Por exemplo, nós muitas vezes bloqueamos a nossa percepção do que é reto, do que é errado pela raiva, pela ira, ou pelo egoísmo, pelo orgulho, não é mesmo? Pelo comodismo, pela ociosidade. Tudo isso vai bloqueando de uma forma assim muito incisiva o nosso raciocínio de compreender verdades tão claras e tão lindas e tão preciosas. Muitas vezes o medo também nos atrapalha a experimentar aquilo que é verdadeiro em Deus. Por exemplo, o medo de mudanças. Mudar os nossos hábitos, mudar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, isso nos atrapalha da percepção de quem Deus é por completo. Então imagine quantas coisas que atrapalhavam Pilatos em reconhecer Jesus por completo, né? Jesus respondeu que o seu reino não era deste mundo. Ou seja, Pilatos, fique tranquilo, eu não vim aqui para ser um rei terreno, eu não vim para tomar a sua função aqui como você está com medo. Não é para isso que eu vim. Eu vim foi para reinar na mente e no coração das pessoas, fazer com que a vida das pessoas seja uma vida em entrega a mim, que elas vivam pautada em algo maior, em uma ordem de coisas mais elevadas, que é o reino de Deus. E Pilatos então deduziu de maneira bastante perspicaz que Jesus afirmava ser rei. Isso levou à importante explicação de Jesus de que ele havia nascido para dar testemunho da verdade e que todo aquele que é da verdade ouve a sua voz. Pilatos então perguntou: o que é a verdade? Só que Pilatos perguntou: o que é a verdade? Mas ele não ficou ali para obter a resposta de Jesus. O que é a verdade? Em um tom meio irônico, ele disse essas palavras e começou a sair para novamente conversar com o povo, para tentar negociar ali com o povo, com os judeus, se ele entregaria Jesus à morte ou o libertaria. Então a verdade é um dos temas centrais do Evangelho de João, como o verbo eterno, em grego logos. Jesus é a luz e a verdade, isso é o oposto de trevas e erro. Cristo é cheio de graça e de verdade. A graça e a verdade vieram por meio dele. João Batista deu testemunho da verdade. Jesus afirmou que seu Pai é verdadeiro. O próprio Jesus ouviu a verdade de seu Pai. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus é a verdade. O Espírito Santo é a verdade. Ainda que tenha feito aquele questionamento, Pilatos perdeu a oportunidade de conhecer a verdade por causa de seu preconceito, de suas decisões anteriores e das pressões que enfrentava. Olha só que ele deixou de conhecer a verdade por causa das pressões políticas que ele enfrentava. Ele demonstrou-se uma pessoa muito dominada pelo que os outros pensam. E aí eu pergunto para você muitas vezes não é também uma pessoa dominada pelo que os outros pensam de você? Você é influenciado, se preocupa com o que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer, e por isso você não segue Jesus totalmente como ele pede. Isso é um ponto importante. A verdade, meus queridos, ela é libertadora. E eu escrevi aqui na minha lição, a verdade é libertadora, porque quando você tem a verdade, ela te liberta do medo e você passa a ter respostas e não ser mais iludido pelo aquilo que os outros dizem para você. Você passa a vislumbrar ao longe mais certeza do que dúvidas. Você passa a desfrutar de um sentimento de paz, de tranquilidade, porque você conhece a verdade. E a verdade é a palavra de Deus, e através da palavra de Deus você conhece a verdade, que é o próprio Jesus Cristo, que é Deus, que é o Espírito Santo. Você conhece quais são os planos de Deus para o seu futuro, você conhece sobre a volta de Jesus, você conhece sobre o que os salvos irão fazer no reino do céu, qual será a herança dos santos na luz. Tudo isso passa a ser algo que te comove. Você passa a não ter mais medo da morte. Você, quando vai se despedir de um ente querido ali em uma cerimônia fúnebre, aquilo não te traz tanta angústia, tanto terror como antes de conhecer a verdade. Porque você conhece que a pessoa que faleceu, ela está dormindo. E você reconhece pelas Sagradas Escrituras que Jesus prometeu voltar
e disse que porque ele ressuscitou, nós podemos crer que ressuscitaremos também. Isso tudo traz para nós uma certeza. A verdade ela é libertadora e nos faz vislumbrar ao longe certezas mais do que dúvidas. Então, eles conversavam sobre Jesus ser o rei. Conversavam sobre esse reinado que tanto é abstrato, esse reinado que tem a ver com temas espirituais, uma ordem mais elevada de coisas e não uma questão terrestre como Pilatos pensava. Então Jesus novamente aqui, como vimos em todo o trimestre, ele fala de questões espirituais e Pilatos entende que ele estivesse falando de questões literais. Ele fala do seu reino espiritual e Pilatos entende que esse reino é o reino terreno. Agora, indo para a parte de segunda-feira, continuando aí o relato do julgamento de Jesus perante Pilatos, nós temos João, né? Leia João 18, do verso 38 e 19 ao 5, como Pilatos tentou persuadir o povo a pedir a liberdade de Jesus. O título da lição é Eis o Homem. Parte de segunda-feira, Eis o Homem. Eis aí aquele que é alvo, né, de suas discussões. Pilatos chega assim, né, e apresenta Jesus e diz, eis aí o foco da vossa controvérsia. Eis aí o homem, né, aquele que nós estamos gastando aqui um bom tempo. E interessante que eis o homem, Jesus, durante todo o seu ministério, ele se referiu a si mesmo como filho do homem. E nisso Jesus estava fazendo referência, ou melhor, alusão, a Daniel capítulo 7, quando ele fala que o Filho do Homem se dirigiu até um ancião de dias. Ou seja, Jesus é o Filho do Homem. Jesus é aquele que se assenta, depois de sua ascensão, ao lado do ancião de dias. O ancião de dias é Deus o Pai. E nós vemos isso no capítulo 4 e 5 do Apocalipse, na sua entronização, quando ele recebe o reino, né? E aí, nós, na segunda pergunta, pede para ler o texto de João 18 e pergunta como Pilatos tentou persuadir o povo a pedir a libertação de Jesus. O texto diz assim, disse-lhe Pilatos, que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhes, não acho nele crime algum, mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa? Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos voltaram a gritar, dizendo, este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura. E diziam, salve, rei dos judeus, e davam-lhe bufetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes, eis aqui vulo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura, e disse-lhes Pilatos, eis aqui o homem. Pilatos sai, ele está em um local, né, mais recuado, e agora ele sai para o meio do povo e ele diz, eis aqui o homem, eu não encontro nele crime algum. E ele repete isso por 3 vezes, dizendo que não via uma razão para que matassem a Jesus, para que condenassem a Jesus. Ele via apenas pureza, tamanha inocência nos olhos daquele ser mais santo e puro que ele já tinha visto. Ele tinha ouvido falar de Jesus, mas nunca estivera na presença desse homem. E agora, quando ele está na presença de Jesus, que é o próprio Deus, ele se sente tocado, ele se sente comovido, ele se sente direcionado por um poder que é totalmente mais forte do que ele. É o Espírito Santo atuando em sua mente, em sua consciência, para que ele tomasse a melhor decisão. E é isso que Deus faz conosco, ele atua em nossa consciência, nossa razão, nos alertando, nos fazendo ponderar o que é correto, o que é errado e nos ajudando a levar a fazer nossas escolhas, a tomar nossa decisão. Então, qual é a resposta? Eu disse que Pilatos deixou falar mais alto a sua pressão, os seus sentimentos, a pressão do povo, né? Seus sentimentos e os seus anseios egoístas falaram mais alto, o seu propósito político. Então, nossos interesses não dão lugar ao raciocínio puro e prudente. Então, nós precisamos, quando estivermos para tomar a decisão importante em nossa vida, nós precisamos deixar de lado os nossos interesses, o nosso egoísmo, precisamos orar, precisamos respirar, precisamos perguntar
sinceramente a Deus: Senhor, o que o Senhor quer para mim? O que o Senhor me conduz? Me ajude a ter a minha mente aclarada. Me ajude, Senhor, para que os meus sentimentos agora, o meu desejo, o meu interesse, o meu orgulho, o meu egoísmo, não venham a afetar a minha escolha, a minha maneira de raciocinar e decidir. Olhem só que importante. Se Pilatos tivesse removido do seu coração seus interesses, a pressão psicológica do povo e tivesse pensado com calma, ele tinha poder para poder mudar o veredito de Jesus. Mas ele foi manipulado pelo poder, pelo dinheiro, pelo pecado oculto, né? E os líderes religiosos reconheceram que podiam então manipular ali aquele governador e conseguiu fazer isso por meio da multidão. E a multidão começou a chamar, né? Então ele tentou persuadi-los a não fazer aquilo. Pilatos tentou persuadir aos judeus, ao povo, não fazer aquilo com Jesus, mas não deu o seu melhor. Ele não deu tudo de si. Ele ficou com medo. Ele podia ter feito algo a mais. Ele tinha o poder. Ele podia ter feito algo de verdade. Ele tinha como fazer, mas não o fez. E por que não o fez? Porque foi dominado por seus sentimentos, por seus medos, e ele não reconheceu Jesus, o homem, o Filho de Deus. E isso lhe trouxe complicações terríveis. Ele temia perder o seu reino e realmente foi isso que aconteceu com Pilatos. Depois ele perdeu o seu reinado, teve complicações dentro do seu governo e ele passou a vida enlouquecido. Sempre que colocava a cabeça no travesseiro, ele tinha na mente que havia matado o Filho de Deus, que tinha tomado uma decisão muito imprudente, muito contrária àquilo que Deus lhe falara na consciência. Parte de terça-feira, está consumado. Pilatos mandou preparar uma inscrição em latim, grego e hebraico que dizia: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Os líderes desejavam que o texto fosse alterado, mas Pilatos ignorou seus pedidos. Essa inscrição foi um testemunho silencioso da verdade sobre Jesus e um dos indicadores de que ele estava entronizado na cruz. Jesus, o Rei dos Judeus, estava na cruz como se fosse um criminoso comum. Então Jesus é o rei verdadeiro e ele realmente veio para nos salvar. Pilatos e o povo rejeitou, mas de uma forma irônica e debochada, Pilatos pediu que o nome que fosse colocado, uma inscrição acima da cabeça de Jesus, dizendo Rei dos Judeus. Ou seja, a intenção dele era uma intenção de zombar, uma intenção irônica. Os judeus não gostaram, mas tudo isso era guiado por Deus para que pudesse ficar evidente que Jesus estava na cruz, o Rei dos Judeus, o Rei da humanidade, o Rei de todos os povos da terra, para salvar toda a humanidade. E quando for levantado, atrairei todos a mim. Lembra? E Jesus, ele atrai as pessoas ao Evangelho. A morte de Jesus, meus irmãos, ela tem esse poder de comover os corações das pessoas, fazer com que aquela pessoa que está no erro, que está no pecado, que está num caminho equivocado, que ao olhar para a cruz crucificado e todo o amor, toda a abnegação, todo o autossacrifício que Jesus fez, isso comove o coração do pecador e leva o pecador a se converter, a abandonar o seu pecado. É por isso que nós precisamos constantemente pregar sobre a morte de Cristo ali na cruz do Calvário. Nos faria bem passar uma hora a refletir sobre a vida de Jesus. Deveríamos tomar a nossa imaginação, deixar que a nossa imaginação se apodere de cada cena, especialmente as cenas finais, e ao nós notarmos o sacrifício de Jesus por nós, a nossa confiança nele será mais constante, o nosso amor será mais vivificado e seremos mais plenamente imbuídos de seu Espírito. Se queremos ser salvos, afinal, precisamos aprender ao pé da cruz a lição de arrependimento e de humilhação. Então, um poder mais alto que Pilatos ou que os judeus dirigia a colocação daquela inscrição acima da cabeça de Jesus. No propósito divino, ela devia despertar reflexão e o estudo das Escrituras. Agora, que cena tocante com a mãe de Jesus ocorreu junto à cruz? Nós temos aqui João 19, versos 25 a 27, que diz: E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe.
e desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Então Jesus está na cruz, em agonia, em seus últimos momentos, ele ainda assim pensa nas pessoas. Olha só que coisa incrível. Jesus é aquele que mesmo em face de seu pior momento, ele se preocupa com as pessoas, ele pensa nas pessoas. Quando ele carrega a cruz no meio da multidão, as mulheres estão ali chorando e ele diz: não chorem por mim. Se preocupem com vocês, porque virá um momento em que vocês chorarão por vocês, por seus filhos. Jesus está fazendo a profecia ali do que aconteceria por ocasião da destruição do Templo de Jerusalém no ano 70, em que muitas daquelas mulheres morreriam. E Jesus, em vez de preocupar consigo, começa a preocupar com as mulheres. Depois, na cruz, um ladrão começa a chamar a sua atenção, aquele que estava pregado à sua direita, e ele, morrendo, agonizando, ele tinha sofrido mais açoites do que aqueles soldados, do que aqueles criminosos. Ele estava em uma situação de agonia, quase morrendo, mas mesmo assim ele se preocupa com aquele que está ao seu lado e tenta salvar aquele que está ao seu lado. E agora ele vê que ao pé da cruz está ali Maria, a sua irmã, está ali também Maria Madalena, e está ali o discípulo a quem Jesus amava, que é uma referência ao próprio evangelista João, que escreve esse evangelho. E ele olha para aquela mulher, que era já viúva, e ele diz assim: mulher, eis aí o teu filho. E João, eis aí sua mãe. Em outras palavras, ele estava dizendo: João, cuide de minha mãe para mim. E minha mãe, eu coloco você sob a responsabilidade de João, ele vai cuidar da senhora. Ele dá ali uma missão para João. Então eu coloquei aqui que Jesus ele se preocupava com os sentimentos dos outros, cuidou das mulheres, do ladrão na cruz, da sua mãe. E você que pensa que você passa despercebido aos olhos de Jesus, ele se preocupa contigo, com os detalhes de sua vida, e você precisa sempre crer nisso, nunca esqueça disso, tá bom? Aqui na parte da pergunta 4, ainda tem o seguinte texto para nós lermos. João 19, verso 28 a 30. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, encheram de vinagre uma esponja e, pondo num isopo, lhe achegaram a boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. O que significa as palavras de Jesus na cruz, quando ele diz: está consumado? Ora, aqui a lição trouxe uma explicação para nós, né? Ela falou sobre, de uma forma técnica, o verbo grego teleo, terminar, completar, executar, que ocorre no verso 28, tudo já está consumado, é o mesmo verbo usado no versículo 30, está consumado. Além disso, uma palavra relacionada, teleio, terminar, aperfeiçoar, também aparece no verso 28 em referência ao cumprimento das Escrituras, para que se cumprisse a Escritura. Por mais horrível que fosse a cena, tudo estava sendo cumprido, realizado e completado. Agora, o que me ajuda a trazer explicação para essa pergunta 4 e também para a pergunta de rodapé, está consumado, o que isso significa, como isso se aplica à nossa vida, eu posso ler com você aqui na parte de sexta-feira. Na parte de sexta-feira da lição, tem aqui no finalzinho, né? Deixa eu colocar aqui no aplicativo para que você veja, aí na tela também. No segundo parágrafo, ou melhor, terceiro parágrafo, diz assim: Cristo não entregou a sua vida antes que realizasse a obra que viera a fazer. E ao morrer exclamou: está consumado. Ele tinha ganhado a batalha, sua destra e seu santo braço haviam alcançado a vitória. Como vencedor, fixou sua bandeira nas alturas eternas. Que alegria entre os anjos! Todo o céu triunfou na vitória do Salvador. Satanás foi derrotado e sabia que o seu reino estava perdido. Para os anjos e os mundos não caídos, a frase está consumado teve profundo significado. A obra da redenção havia sido realizada tanto para o nosso benefício quanto para o benefício deles. Olha só que coisa incrível, quanta informação magnífica aqui. Jesus entregou sua vida, realizou tudo. Ele fez tudo o que tinha que fazer. Ele cumpriu toda a profecia. Todos aqueles pontos, aqueles pormenores que tinham sido de forma prévia, de forma previamente estabelecido no plano da redenção. Jesus cumpriu tudo à risca, né? Ele seguiu tudo que estava escrito ali no relógio celestial.
Trazer a salvação para a humanidade era o seu real propósito. E ele havia cumprido. Ele disse: está consumado, está feito. Missão cumprida. Eu realizei a parte que cabia a mim. Agora tem uma parte que cabe ao ser humano. E qual é a parte que cabe ao ser humano? É importante gastar alguns minutos aqui para falar um pouco com vocês sobre a questão da cooperação na salvação. Jesus ele quer nos salvar e ele nos salva. Ele nos salva e ele nos salvou na cruz do Calvário. Neste ponto, Jesus nos concede a oportunidade de salvação. Agora, tem uma parte que cabe a nós, que é a parte de crer, de confiar, de obedecer. Isso é cooperação. O Evangelho é em cooperação. É o poder divino unido com o esforço humano. E isso é importante que você saiba, que você conheça, que você tem uma parte de desempenhar nisso. Qual a parte que você tem de desempenhar? Você precisa buscar o Senhor, né? Tanto querer e efetuar está, de certa forma, ligado à vontade de Deus. Deus ele te conduz, ele vai te iluminando com o Espírito Santo, mas você tem que aceitar o mover do Espírito e buscar na leitura, na oração, em se colocando diante de momentos espirituais, de reflexão. Você precisa colocar a sua mente para pensar e pedir: Senhor, me ajude a refletir. Me ajude a refrescar a minha cabeça agora nesse momento de ira, nesse momento de aflição, nesse momento de pressa, que eu consiga colocar a minha mente na vontade do Senhor e eu possa refletir de modo pleno. Porque quando a gente fica nervoso, é verdade, parece que a nossa mente não raciocina direito e precisamos pensar com calma. Indo aqui para a parte de quarta-feira, o título O Túmulo Vazio. Qual é a relevância para nós do que é retratado em João, capítulo 20, o verso 1 ao 6? Vamos ver. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes, ou seja, Pedro e João: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Foi o que disse Maria para Pedro e para João. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ou seja, Pedro e João saíram e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que o João. O outro discípulo, que é João, correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então, olhem só, Maria Madalena vai ao túmulo no domingo pela manhã. Nota que a pedra foi retirada e ela encontra dois anjos. Ela corre e encontra Pedro e também João e os avisa de que parecia que que o corpo de Jesus tinha sumido, né? E não sabiam onde havia posto o corpo de Jesus. Os dois discípulos vão até o sepulcro e ali notam que Jesus não está ali. E o manto que cobria Jesus, ele está dobrado ali em cima do local onde o corpo era depositado. Então, qual a relevância para nós do que é retratado em João 20, verso 1, verso 7? Olha, a resposta é a seguinte: o túmulo estava vazio. Isso é uma evidência da ressurreição de Jesus. Existem provas testemunhais que viram o túmulo vazio, que se encontraram com anjos e lhe disseram que Jesus tinha ressuscitado. Outra coisa, a roupa estava dobrada. O corpo de Jesus não foi roubado, porque alguém que rouba um corpo não se preocupa com detalhes em dobrar uma roupa. Jesus ressuscitou, ele pega aquela roupa e ele dobra e deixa em cima do local onde o corpo dele havia sido posto. Outra coisa que nós temos como evidência é que os judeus não prenderam os discípulos, porque o que os judeus vão dizer, nós analisamos isso de uma forma mais completa na lição do trimestre passado, quando nós falamos sobre o Evangelho de Marcos, de que se os discípulos tivessem roubado o corpo de Jesus, os judeus teriam os prendido, mas eles não tinham nenhuma evidência disso, não tinham uma prova que os discípulos tivessem roubado o corpo de Jesus, porque também existia uma guarda ali ao redor que protegia o túmulo. Os anjos deram uma boa nova, e tudo isso nós vemos na pergunta 5. Agora, na pergunta
número 6. Leia João 20, agora do verso 7 ao 10. E que o lenço tinha estado sobre a sua cabeça, não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Verso 8. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Então João, ele chega e vê tudo aquilo e ele crê, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. João creu de forma imediata. Agora Pedro não. Pedro, ele tinha uma dificuldade. Agora João viu que o lenço que cobria o rosto de Jesus estava dobrado. Por que esse fato é importante? São provas que evidenciam que ali não houve roubo do corpo ou uma fraude. Por quê? Aqui mesmo no comentário da lição, fala assim: porque as faixas e o lenço separado e dobrado levaria João a crer que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos? Para responder essa pergunta é necessário refletir porque o túmulo estava vazio. A resposta mais natural seria a ação de ladrões de túmulos. Mas essa explicação não pode ser aceita por 3 razões. Primeiro, o túmulo estava guardado por um escolta, que tornava inviável o roubo. Segundo, ladrões de túmulos normalmente roubam objetos de valor, não corpos em decomposição. Terceiro, ladrões de túmulos costumam agir com pressa e não se preocupam em dobrar roupas ou vestes funerárias. Não é de admirar que quando João viu o lenço dobrado, creu que Jesus havia ressuscitado. Que interessante, não é mesmo? São evidências que nós, quando começamos a refletir em minúcias, nós percebemos que há evidências claras para crer. Mas por que o nosso coração, muitas vezes, mesmo com as evidências para crer, nós escolhemos rejeitar, escolhemos duvidar, não é mesmo? Então, este é o ponto, e tendo visto isso, nós vamos aqui para a parte de quinta-feira, Jesus e Maria. Leia João 20, do verso 11 ao 13, com a citação mostra que Maria Madalena ainda não entendia o significado do túmulo vazio. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outra aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? E ela lhe disse: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Percebam, Maria, ela vai ao túmulo, vê o túmulo aberto, vê 2 anjos ali, mas mesmo assim ela não crê. Ela ficou ali chorando, sem dúvida. Maria tinha chorado muito nos últimos dias por causa da morte de Jesus, e agora, como diz aqui, o corpo dele havia desaparecido. E, inclinando-se, ela olhou para dentro. Para sua surpresa, 2 anjos vestidos de branco estavam no túmulo, sentados onde o corpo de Jesus havia sido depositado. E perguntaram: Por que você está chorando, mulher? Sua dolorosa resposta foi que alguém havia levado o seu Senhor e ela não sabia onde haviam colocado. Então perceba que os olhos de Maria estão embaçados pelas lágrimas que ela não consegue conter, né? Ou seja, a emoção domina sua mente e ela não consegue enxergar aquilo que é bem nítido. Existem evidências, né? E ela não consegue enxergar essas evidências por causa de suas emoções. É assim conosco também. Muitas das vezes, quando nós recebemos uma notícia ruim, toma conta de nós um sentimento muito forte, que comanda nossas emoções, e uma adrenalina começa a tomar conta de nós começamos a tremer, a mente não pensa direito, e começamos a pensar em muitas coisas ruins que podem acontecer ainda pior, e isso traz para nós uma falta de esperança, uma falta de fé. E ela viu anjos, mesmo assim não caiu em si, não é mesmo? Leia João 20, 14 e 18. O que mudou tudo para Maria? Na sequência, e tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus, ou seja, não reconheceu Jesus pelas lágrimas, pelo aquele momento, né? Aquele sentimento de dor. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscais? Ela, cuidando que era o hortelão, ou seja, o jardineiro daquele horto, né? Disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Então nota que Jesus a chama pelo nome. Ela não reconheceu Jesus até aquele momento,
mas quando Jesus chama ela pelo nome, ela reconhece Jesus. Há o texto de João, capítulo 10, que Jesus diz: eu sou o bom pastor e elas são as minhas ovelhas. Elas ouvem a minha voz, elas reconhecem a minha voz. Minhas ovelhas me seguem, ouvem a minha voz e me seguem. Quando Cristo diz seu nome, tudo em volta se ilumina, né? A dor se transforma em alegria e as trevas viram dia quando Cristo diz seu nome. Essa é parte da música do Fernando Iglesias, né? Uma parte da música que nos faz lembrar de que Jesus se preocupa, Ele nos conhece pelo nome, Ele tem o seu nome, o meu nome, escrito na palma de sua mão. Ele conhece quantos fios de cabelos há na sua cabeça e Ele conta e sabe o número das estrelas do céu. Se Ele sabe todos esses detalhes, você acha que Ele não está se preocupando em salvar você? Você acha que Ele não se preocupa com aquelas dificuldades que você enfrenta no seu casamento? Você que é mãe está angustiada com seu filho que está longe dos caminhos de Deus? Você acha que Jesus não pensa nisso e não se preocupa, não ouve as suas orações quando você clama a Ele para que Ele ajude o seu filho a deixar o vício, para que Deus toque o coração do seu esposo que está longe dos caminhos de Deus, da sua esposa que não quer se envolver nas questões espirituais? Deus se preocupa com tudo isso e Ele te chama pelo nome e diz: meu filho, eu estou aqui. Tudo o que eu prometi eu cumpri até hoje. Maria, eu não prometi que ressuscitaria no terceiro dia, eis aqui estou. Não me detenhas que eu ainda não subi ao Pai, mas eu subo para meu Pai e para o seu Pai, e depois voltarei e me encontrarei com os discípulos. Vai e diga a eles, seja a minha testemunha. E interessante de que o medo, a decepção, faz com que nós não consigamos enxergar as evidências mais claras do Evangelho. Não é mesmo? Com os olhos marejados de lágrimas, Maria se virou e viu alguém parado atrás dela com palavras semelhantes às dos anjos. O estranho perguntou: mulher, o que você está chorando? Os anjos tinham perguntado a mesma coisa e novamente Jesus pergunta: a quem você está procurando? Ela imagina estar conversando com o jardineiro, então pede a ajuda dele para encontrar o corpo. Essa revelação transformou o mundo quando Jesus chama o nome Maria. De repente Maria percebeu que era Jesus ressurreto que falava com ela. Jesus insistiu para que ela não o detivesse, pois ele devia subir para o Pai. Mas a tarefa dela era ir e contar aos discípulos que estavam subindo para o seu Pai e o Pai dos seus seguidores, para o seu Deus e o Deus de seus seguidores. Maria cumpriu sua missão e ela disse aos discípulos que tinham visto o Senhor e contou todos os demais os detalhes que havia compartilhado com ela. Então, não permita que os seus sentimentos negativos te dominem. Não permita que os seus sentimentos negativos o desanimem, porque é isso que muitas vezes acontece na igreja. Você deixa os sentimentos falar mais alto e você diz: não vou voltar mais à igreja, vou cultuar apenas em casa. Vou assistir a lição dos Escola Sabatina em casa e vou assistir alguém pregando aqui em um sermão do YouTube, não precisa da igreja. Mas a Bíblia diz, meu querido irmão, em Hebreus 10, verso 25, que nós não podemos deixar de congregar, porque isso é importante para fortalecer a nossa fé. Ferro afia ferro, e você e eu, através da nossa comunhão com os irmãos, lidando com pessoas que têm os mesmos debilidades que você, as mesmas ânsias, as mesmas dificuldades, você com isso cresce e desenvolve. E a adoração, ela é mais precisa quando ela é coletiva, e nós podemos ver isso. Leia 1 Coríntios 15, verso 12 ao 20. De que valeria a fé cristã se Cristo não tivesse ressuscitado? De nada valeria. Tudo passa em nossa vida. Se você está passando por uma dificuldade, vai passar. Se você está enfrentando um problema financeiro, vai passar. Se você está em uma angústia terrível porque você acabou de enterrar um ente querido, saiba que a angústia do seu coração vai passar. Deus, ele tem o poder de fechar as feridas, mas ainda fica uma cicatriz no local, não é mesmo? Tudo passa, tudo vai terminar bem. Não permita que as suas lágrimas embace o seu olhar, não permita que o seu desânimo, não permita que os seus sentimentos negativos atrapalhem você de vislumbrar os planos mais magníficos que Deus tem para você. Tudo vai terminar bem. O reino do céu, o reino celestial,
é preparado para você e para mim com muito carinho. Todos os detalhes Jesus já planejou. E quando ele na divindade, juntamente com a Trindade, eles planejaram o plano da redenção, eles executaram esse plano em perfeição e harmonia, todos trabalhando no céu para a minha e a sua salvação. Ora, se Deus deu a Jesus, que foi seu Filho, enviou o teu Santo Espírito, comissionou os seus anjos para serem ministros do bem e protetores e condutores de cada um de nós para a verdade, você acha que Ele não fará todas as coisas que estão disponíveis ao céu para lhe salvar? Tudo que estiver no céu, todas as armas, todos os meios, todos os mecanismos, todos os instrumentos, Deus utilizará. Esses recursos de Deus que são inesgotáveis, Deus vai os utilizar para salvar você. Agora, a pergunta que fica é: continuará você vivendo em ociosidade? Continuará você negligenciando o plano da salvação e o seu dever de cooperar com o Evangelho para que você permaneça salvo? Jesus disse que Ele é a videira e o Pai é agricultor, e você e eu somos os ramos, e precisamos permanecer ligado a Ele para dar muitos frutos. Você tem dado frutos? Você tem vivido o Evangelho? O meu desejo para você neste momento é que você se enriqueça com as palavras de vida eterna contidas nesse livro. Que você seja renovado e renovada. E eu termino fazendo aqui a leitura de 1 Coríntios 15, verso 12 ao 20, que diz: Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Se Cristo não ressuscitou, é vã tudo que aqui estamos fazendo. É vã a minha dedicação por gravar esse vídeo. É vã o tempo que você está dedicando para assistir, para recapitular a lição aqui comigo. Se Cristo não ressuscitou, se nós pensamos apenas nesta vida, somos mais miseráveis e infelizes dos homens. Mas nós sabemos que Cristo ressuscitou. E porque Cristo vive, podemos crer no amanhã. Crer no amanhã. O amanhã virá, trazendo para você esperança, trazendo para você novas expectativas, ajudando você a conseguir, a levar avante novos empreendimentos, a conquistar aquilo que você sonhou. Agora lembre-se, a maior conquista que eu e você podemos ter é de conquistarmos o céu. Não por nós mesmos, porque Jesus já conquistou por nós. A maior conquista que podemos ter é ter Jesus em nosso coração e conservá-lo em nossa mente e viver por Ele e para Ele. Que Deus abençoe você e nós nos encontramos na lição da semana que vem.